Mas hoje nós vamos falar sobre fluindo no seu chamado, no meu chamado. Quem daqui gostaria de fluir mais no chamado? Talvez muitas falem, eu tenho chamado, mas eu não estou fluindo, né? Então eu vou mostrar para vocês agora que na palavra do Senhor, que se encontra em Juízes 4. Amém. Glória a Deus. Amém. Em Juízes, se as irmãs quiserem projetar, eu vou ficar em Juízes, tá? 4, do 4 ao 5, tá? Débora, uma profetisa, mulher de Lapidode, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela dedicasse as suas questões. Débora, ela foi uma mulher escolhida de Deus no tempo do quê? No tempo de uma guerra. Numa guerra onde o povo sofria por mais de 20 anos, como diz no capítulo 3. Eu vou ler aqui para vocês. Em Juízes também. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Talvez você, mulher, está sofrendo alguma opressão durante, talvez 20 anos, talvez um ano, meses, né? Mas o Senhor, Ele tem a resposta para você. Porque como diz o louvor aqui, né? Nós estamos guardados por quem nunca perdeu uma batalha. E o Senhor nunca perdeu uma batalha. E o povo, ele sempre se desviava, o povo de Israel. Mas quando buscava o Senhor, ele cumpria a promessa dele. E nesse tempo, Débora, porque os homens naquela época é que iam para a guerra. E nesse tempo, Deus chamou uma mulher, Débora. E o mundo hoje vive em guerras. Não sei se as irmãs viram que está tendo guerra, né? Do Irã, entre vários lugares, né? Então, o Senhor, Ele está no controle de tudo. Talvez você está em alguma guerra, no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, talvez relacionamento entre amigos, né? Mas, nesta noite, o Senhor vai guerrear pela sua batalha, pela sua guerra. Amém? Esse é o tempo que Deus escolheu e chama uma mulher destemida, guerreira e poderosa, que é Débora. Ela é destemida. Não importa a guerra que você está vivendo hoje, Deus chamou você para fluir no chamado. E agora, no verso 4 e 5 que nós já lemos, eu vou falar como que Débora, ela fluiu no chamado dela. Como vocês leram, Débora era uma profetisa. No primeiro, né, no 4. E o que essa profetisa ela fazia? Ela ouvia a voz de Deus. Débora, ela ouvia a voz de Deus naquele tempo onde muitas mulheres eram deixadas de lado. Ela ficava trabalhando fora de casa, porque ela ouvia a voz do Senhor. Talvez você pense assim, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Amém? E Débora também, outra coisa que fala no versículo aqui. Débora era mulher de Lapidode. Ela era esposa, ela era do lar. Se ela não fosse, como se diz, tão importante, não tinha colocado mulher de Lapidode. Então quer dizer que ela era uma esposa, segundo o coração de Deus. Ela era uma esposa que honrava o marido. Ela era uma esposa que temia o Senhor. Porque às vezes a gente desonra nossos maridos. Eu já desonrei de uma forma assim, não sei se algumas entendem. Se ele estiver conversando com alguém, você pega e você
dá aquele comando de voz mais grosso, mais estúpido. Isso é uma desonra para o marido. Ele fica meio sem graça, meio tele, né? Então, isso já aconteceu comigo. Então, pode ter acontecido com qualquer uma. Mas isso é uma desonra para o Senhor, né? Porque se ela não fosse uma mulher que honrava o esposo, os homens daquela época não iam pedir para ela para decidir as questões, como diz no versículo 5, para que ela decidisse suas questões. Se ela não honrasse o esposo, os homens não iam pedir conselho para ela. Ia falar assim, não, porque eu vou pedir o conselho para uma mulher que não honra nenhum marido. Então, ela honrava. Então, Débora era profetisa, ouvia a voz do Senhor, mulher de Lapidode, esposa do lar, cuidava da família e liderava Israel naquela época, né? Ela julgava os problemas e as situações do povo. O líder andava na frente, dando direção e, às vezes, servia ao seu redor. Então, um líder, ele anda sempre à frente, mas ele serve os que estão ao seu redor. Um líder, ele dá o comando de voz. Isso aconteceu com Débora. E ela amava as pessoas. Será que nós estamos amando as pessoas a ponto de liderar essas pessoas com amor, servir essas pessoas, falar do amor de Deus para essas pessoas, como diz aqui na palavra do Senhor? Deus, aqui, continuando no versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes e Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Aqui, Deus deu uma direção para Débora. Mas ela mandou chamar quem? O Baraque, comandante. Ela sabia até que ponto ela ia. Ela tinha a direção do Senhor. Ela não passou à frente do comandante. Ela falou, eu tenho o meu papel, eu ouvi a voz do Senhor. Eu vou dar essa direção para o comandante. Amém? Então, talvez nós estamos lutando guerra que não é nossa. Talvez essa guerra é de algum amigo, de algum parente. O que você pode fazer? Orar, ajudar, mas você não precisa se envolver nessa guerra. Você tem que ajudar, você tem que saber o seu lugar nessa guerra. Débora sabia qual que era o seu lugar nessa guerra. Vou continuar a história para vocês entenderem. Amém? No 8 diz assim, Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Baraque já colocou o pezinho atrás, falou, ela tem Deus, então se ela for eu vou, porque o Senhor está dando comando para ela de voz. Respondeu Débora, o 9, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera, que era o comandante do exército inimigo de Canaã, e eles eram do exército inimigo. Então, não vai entregar nas suas mãos, Baraque. Vai entregar na mão de uma mulher, como diz o versículo. Então, lembre dessa parte, nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque. Amém? Débora, ela foi uma mulher muito corajosa. Por quê? Ela foi na guerra junto. Imagine uma mulher naquela época e na guerra junto com um monte de homens, né? Que podia estar ficando na sua tenda, podia estar cuidando da sua família, dos seus filhos, né? Ela foi lá porque ela ouviu a voz do Senhor. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor para enfrentar essa guerra, para enfrentar a batalha? Ou nós estamos acomodadas, ficando em casa e falando assim, não, essa guerra não é minha, a guerra da minha família não é minha, que é a família que eu estou falando, o esposo, os filhos. Porque nós, mulheres, temos que pegar essa guerra para nós. Porque tem batalhas que não é para o homem, tem batalha que é para nós, mulheres. Nós que temos que guerrear e temos que vencer essa batalha. Amém? Mas no versículo 9,
outra mulher entra na história. Porque Débora podia falar assim, ó, é eu que vou derrotar Cícera. É eu. Mas ela não. Ela falou, é uma mulher. Então, no versículo que nós vamos ler, que nós vamos ler agora, tem outra mulher envolvida. Então, Débora, corajosa, destemida, temente a Deus. Agora vai entrar outra mulher nessa história. No versículo 17. Amém? Cícera, porém, voltando um pouquinho. Nesta guerra, Débora venceu todos os soldados. E Cícera, o que fez? Fugiu a pé, viu que estava perdendo, falou, vou fugir a pé. E aí, fugiu a pé e todos estavam à procura. Mas Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Marquem bem essa palavra. Tenda de Jael. Mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azom, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha e entra na minha tenda. Palavra tenda. Meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher, fique à vontade, a tenda. Fique à vontade, a entrada da tenda. Tem a palavra tenda de novo. Se alguém passar e perguntar, se há alguém aqui, responda que não. Entrando, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia. Um sono profundo, e cravou-se a estaca na têmpora até penetrar no chão. Aqui tem duas mulheres com dons diferentes, mas o mesmo Deus. O que acontece? Jael era uma mulher da tenda do lar. Tenda é um lar. Ela era simples, improvável e não chamava muita atenção. Diferente de Débora. Débora gostava de ficar no meio do povo. Jael não, já era mais, ela tinha um trabalho invisível. O trabalho que ninguém via. Muitas de vocês, mulheres, talvez pensam, eu queria trabalhar fora, eu queria um emprego para ganhar muito, né? E não dá valor no serviço teu do lar. Mas o Senhor, Ele dá valor, porque você está cuidando do seu lar com todo amor. Não é que Débora não cuidava do lar. Ali mesmo fala, né? Que ela tinha o esposo, né? Mulher, deixa eu achar aqui, pegar aqui. Profetiza, mulher de Lapidode. Se cita o nome mulher de Lapidode, é porque ela cuidava muito bem da família também. E liderava Israel. Tem mulheres que fluem no seu chamado em várias coisas. Tem mulher que é em uma coisa só. Então, por isso que precisamos fluir no chamado que o Senhor tem para nós, perfeitamente, com excelência para o Senhor. Amém? Então, o que aconteceu? Ela era imperfeita, mas ela também era uma mulher poderosa. Amém? E Jael, ela não tinha dons visíveis. Era uma mulher comum, era diferente de Débora. Mas também tinha um chamado. Um chamado que o Senhor... Talvez uma pessoa que está servindo escondida e a outra que serve aparentemente. Você fala assim, eu não sou mais, eu queria ser aquela pessoa, eu queria ser mais que aquela pessoa. Mas o Senhor te colocou no lugar certo, na hora certa, para você fluir no seu chamado. Amém? Ela também era uma mulher corajosa, destemida e sábia. Só de você estar aqui, mulher, você já é uma mulher sábia, corajosa, porque muitas podiam estar falando assim, eu vou ficar em casa, numa terça-feira, ainda mais que essa semana é de fácil, o coração da gente já fica, como se diz, fica
saudade, né, da família. Já que, vou ficar em casa essa semana, vou matar a saudade da família, dos filhos. Mas você já estando aqui, o Senhor já fala muito ao seu respeito. Amém? Ela tinha, Jael, era uma mulher corajosa, destemida e sábia. Ela tinha estratégia, ela não foi precipitada. Às vezes, muito de nós, mulheres, nós somos precipitadas. Queremos tudo no nossa hora, no nosso tempo. Eu sou assim. Eu falo para o Mateus, amor, tem que fazer isso. Aí, se ele não fazer na hora, eu já falo, não, eu mesmo vou fazer. Então, tudo tem o seu tempo. Eu aprendi no Casados para Sempre, né, que para mim poder ficar mais calma, para me deixar no tempo dele. Porque eu ouvi um pastor falando que a mulher tem várias caixinhas e o homem tem uma, né? Então, no tempo dele, ele vai fazer, né? Ela agiu na hora certa. Já pensou se Jael tivesse, na hora, ela tivesse já brava, falou assim, não, isso aqui eu quero destruir do exército, eu já vou matar ele aqui na porta. Ela não, esperou a hora certa dele descansar, dele tomar o leitinho dele e deitar, né? Então, Jael foi certeira na hora de matar. Ela pensou no risco que o povo podia estar correndo. Então, ela falou assim, não, eu vou matar. Então, por isso, mulher, nós temos que ter a hora certa de fazer, a hora certa de agir, porque o Senhor, Ele está no controle de tudo. A gente pensa que a gente está no controle de tudo, mas o Senhor que está no controle de tudo. Amém? Ela aplicou a força para a glória de Deus. Toda a força para destruir o inimigo. Então, mulheres, não retenha as suas forças. Se você está fazendo, é para Deus. Não pare, não é para as pessoas. Eu quero fazer porque eu quero que as pessoas vejam. Não, você está fazendo para Deus. Se for fazer para a glória de Deus, continue fazendo, porque você está indo muito bem. Continue. Aplique suas forças para edificar, construir e transformar. Que o Senhor, nesta noite, te levante para que você volte a fluir no seu chamado. Assim como Débora e Jael, mulheres com dons diferentes, mas com o mesmo coração voltado ao Senhor, elas conseguiram destruir e conseguiram vencer uma batalha, uma guerra. Imagine o que um exército de mulheres é capaz de fazer com o inimigo, todas reunidas. Ela usou as armas que tinha nas mãos para derrotar o inimigo. Qual arma que nós temos agora para derrotar o inimigo? Ela não tinha espada, ela estava dentro da tenda dela. Débora tinha, porque ela estava na guerra. Mas Jael, ela tinha o quê? Naquela época, ela não ia para a guerra, ela ficava em casa, pela tenda. O que ela pegou, o que ela tinha em volta dela? Uma estaca e um martelo. O que ela usava para armar a tenda. Naquela época, as mulheres que armavam a tenda e os homens iam para a guerra. Então, Jael, ela foi muito usada para o Senhor nessa parte de o que eu tenho em volta de mim que eu vou poder usar. Então, ela foi muito rápida e precisa. Amém? Vou tomar uma aguinha, irmãs. Eu falo rápido, tá? E eu queria ler com vocês também 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Primeira Coríntios do 4 ao 6 diz assim, esse versículo toca muito no meu coração, para a gente não se comparar a outras mulheres, a outras pessoas. Diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo. Quem efetua tudo e em todos. Amém? O dom de Débora, mais o dom de Jael,
cooperou para a vitória contra o inimigo. O Espírito não nos enche para sermos rivais. Talvez muitas mulheres falem assim, eu sou rival dela, eu não gosto dela, mas o Senhor, Ele nos uniu e Ele nos enche para nós sermos parceiras, amigas. Essa semana, vocês vão ter o face, né? E o que acontece? Olha esse versículo. Há diferente tipo de dons, cada um vai trabalhar em um setor, mas o Espírito que vocês vão trabalhar vão ser o mesmo. Há diferente tipo de ministérios, lá vocês vão fazer várias coisas diferentes, mas o Senhor que vocês vão estar servindo é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, muitas vão atuar de um jeito, outras de outros, mas o Deus é o mesmo. Todas juntas vão estar ali para derrotar o inimigo na mesma batalha. Porque essa semana nós sabemos que é uma semana de guerra. Então, nós precisamos deixar o nosso chamado fluir. Às vezes a gente deixa o chamado fluir da gente só quando tem face, quando tem algum evento, mas todo dia nós precisamos deixar nosso espírito fluir. Nós devemos pensar, será que eu sou como Débora? Será que eu sou como Jael? Será que eu gosto de povo, eu gosto de ficar no meio das pessoas, eu gosto mais do lar? Um não tira o valor do outro. Um exemplo, uma mulher, uma atuação não tira o valor de outro. Quando estamos na mesma batalha, servindo o mesmo Deus e lutando contra o mesmo inimigo, a vitória é garantida. Como diz o louvor que nós cantamos. A vitória em nós é garantida. Então, não podemos, mulheres, não se compara com a outra. Vamos fluir no nosso espírito, no nosso chamado. Se você tem um chamado e você não sabe, você fala assim, Senhor, eu quero saber como que esse chamado eu vou desenvolver mais. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero fluir. Senhor, eu quero entender mais da sua palavra. Eu quero mais ouvir o Senhor. Eu quero sentir cada dia mais a sua presença. Amém? Meninas, essa palavra, ela é simples. Ela é do Senhor ao coração de cada uma de vocês. Eu sei que cada uma tem uma batalha interna. Pode ser na guerra contra a saúde, porque tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está desanimada, e aí vem a pressão, a ansiedade, vem o medo. Cada uma tem um jeito de fluir o seu chamado. Mas que nessa semana, que vocês possam ficar firme no propósito que o Senhor tem para cada uma de vocês. Que vocês possam sentir a presença do Senhor não só nessa semana, mas todos os dias. Que o Senhor possa usar cada uma de vocês. Que vocês possam ouvir a direção de Deus. Que vocês possam sentir a presença do Senhor a cada dia. E eu gostaria que vocês ficassem com esse versículo de 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Dos dons. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu chamado. Que possamos ficar sempre unidas, não sendo rivais. Unidas no mesmo propósito. E eu gostaria de quem aqui entendeu essa mensagem, alguém que está aqui tentando ver qual que é o teu chamado, fluir mais no seu chamado, eu gostaria de estar orando com vocês, gostaria que vocês viessem à frente, gostaria de estar orando, porque o Senhor, Ele dá vários tipos de dons, chamado, faz vários tipos de fluir. Então, se você entendeu essa palavra, se você quer fluir no Senhor, assim como Débora, Jael, essas duas mulheres guerreiras, elas tinham um jeito diferente, guerreavam diferente, mas elas tinham o mesmo propósito, união no Senhor. E que as irmãs, que as mulheres, vocês possam estar unidas, né, no mesmo propósito com o Senhor, buscando cada dia mais e mais o Senhor com propósito, com amor, dedicação, umas pelas outras. Não deixar que o inimigo coloque coisas na cabeça de vocês, porque a ansiedade vem, a depressão vem, o medo vem, a angústia vem,
Mas o Senhor, Ele vai vencer as nossas guerras, nossas batalhas. O Senhor, Ele está com cada uma de vocês. O Senhor, Ele cobre cada um de vocês com o seu precioso sangue. O Senhor está com cada uma de vocês. E eu profetizo na vida de cada uma de vocês o fluir do Senhor, o fluir do seu chamado nesta noite.